Olá, meu nome é Hélio. Gostaria de mostrar para vocês algo interessante que eu fiz. Foi um exame de DNA para descobrir etnias. Eu tinha muita vontade de saber quais são minhas origens, quanto por cento que eu tinha de africano, indígena, europeu. Aí encontrei um laboratório nos Estados Unidos que tem um site que chama MyHeritage. Você encomenda desse kit, o kit para fazer esse exame de DNA pela saliva, através do cartão de crédito pelo sistema PayPal. Com mais ou menos 15 dias veio o material para a coleta lá dos Estados Unidos, fiz a coleta através da saliva e enviei de novo para São Paulo. E de São Paulo eles remeteram para o laboratório no Texas, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Aí depois de uns 15 dias saiu o resultado, onde a gente pode ver esse resultado pelo aplicativo que você pode instalar no celular. Tem pessoas que dá em torno de 15 etnias. No caso no meu, deu 8 etnias. Como é que esse laboratório consegue descobrir as nossas etnias através do exame de DNA? Eles fizeram cerca de 5.000 exames de DNA de pessoas nativas de cada etnia, de 42 etnias de vários países do mundo, indígenas brasileiros, no caso indígenas norte-americanos, da América Central, europeus de vários países, asiáticos, de vários povos do mundo. E pessoas que são nativas de cada região, que não se misturaram com outros povos. Através do nosso exame de DNA, eles conseguem saber quais foram as mutações genéticas, as misturas que nosso DNA teve. E assim eles sabem quais foram as etnias. Aí no meu caso deu da seguinte forma: Europa 78,5%, África 14,8% e América 6,7%. E eles fazem até uma análise mais descritiva. Na Europa, dos 78,5%, teve Europa do Sul 62,4%, dividido em duas partes, Ibérica 37,3%. Aí na Ibérica você vai ver aqui no mapa que foi Portugal e Espanha a predominância, e França, Itália e outros países com menor intensidade. Também deu Sardo, que é a ilha de Sardenha, na Itália, quer dizer, Sardenha, no mar do Mediterrâneo, que tem uma cultura italiana. Norte da Europa e Europa Ocidental deu 10,4, sendo 9,3 irlandês, escocês e galês e 1,1 finlandês. E o que eu achei interessante também é que deu judeu Askenazi. Askenazi significa alemão em hebraico, judeu alemão. Deu 5,7. E a África deu 14,8, sendo norte da África 13%, e o norte da África é mais especificamente Marrocos, Algéria, Tunísia, Malta, Líbia e Egito. E também deu 1,8 nigeriano. E na América eu pensei que fosse dar mais índio da Amazônia, deu centro-americano. Centro-americano pegou mais México, Cuba, Guatemala, Venezuela e Colômbia e Equador. E também um pouco Peru, Bolívia e uma parte do Brasil. Como eu sou da região nordeste do Brasil, pelo que eu entendo, os índios da América Central migraram aqui para a região nordeste do Brasil. Quando você coloca a questão por exemplo, irlandês, escocês e galês, aqui tem você pode reproduzir a música da região e também eles fazem eles explicam detalhadamente sobre aquele determinado povo, né? Por exemplo, aqui irlandês, escocês e galês. E assim vai. Além dessa composição genética, eles mostram correspondências genéticas. Eles mostram os nossos parentes mais próximos e os mais distantes que fizeram também esses testes de DNA no mesmo laboratório. No caso aqui tem um primo legítimo meu, um primo em primeiro grau,
por parte de avô, mas ao mesmo tempo ele não é meu primo por parte de avó, porque meu avô casou com duas irmãs. Ele é neto da primeira esposa, e essa primeira esposa do meu avô faleceu, e ele casou com a segunda, que é a irmã dela, e eu sou neto da segunda. Por isso que deu aqui 11,6%. Se fosse primo legítimo por parte de avô e avó, a lógica seria 12,5%. Se eu apertar aqui do lado de primo primeiro, nessa interrogação, vai mostrar aqui uma árvore genealógica, onde tem como eu aqui como você, aí tem pai, avô, aí depois vem tio e primo em primeiro grau, que é o caso dele. E também mostra uma segunda possibilidade, como ele é meu primo por parte de avô e não por parte de avó, é que eles detectaram que podia ser por parte de bisavô, como meu tio-avô, ou tio-avó, no caso, né? Tio-avô. Mas, como eu tenho certeza que ele é meu primo, em primeiro grau, é a primeira opção. Minha esposa, também aproveitei e fiz o teste dela. Saiu mais em conta fazer os dois ao mesmo tempo. E ela saiu aqui como prima segunda removida uma vez. Eu não sabia que ela tinha parentesco comigo. Aí vamos ver aqui na árvore como é que saiu. Saiu da seguinte forma: eu, como você, aí tem pai, avô, bisavô, trisavô, que é tataravô. Aí mostraram aqui três possibilidades. Uma é por parte de avô, ela é minha prima primeira removida duas vezes, ou como bisavô, através de bisavô, como segundo primo removido uma vez, e na parte de trisavô, ou seja, tataravô, como segunda prima removida uma vez. Eu acredito mais que tenha sido essa possibilidade. E por que que ocorreu isso? Eu diria assim: minha esposa tem origem de uma cidade vizinha aqui da minha cidade, onde fica 30 quilômetros de distância. A cidade de origem dela tem 400 anos e a cidade onde eu moro tem 200 anos. A cidade de onde eu tenho minha origem. E pelo que eu entendi, dessa forma, minha esposa é minha parente por parte de tataravô. No site tem filtros. Você pode filtrar detalhes da árvore, parentesco, por localizações. Por exemplo, eu tenho 1.300 e tantas pessoas que são meus parentes em outras partes do mundo. Vamos ver aqui, por exemplo, na Alemanha. Aplicar. Alida Smith, De Soares, Stefan, não entendo bem esse nome, e são várias pessoas que são parentes distantes. Na análise geral, mostra que eu tenho familiares mais chegados, que é meu primo legítimo e a filha dele, e na família estendida eu tenho 11 pessoas, que uma delas é minha esposa, e na familiares distantes, que são parentes de terceiro grau ou mais, tem 1.385 pessoas. Aí aqui mostra uma análise de quantas pessoas são meus parentes em outras partes do mundo. Tem Estados Unidos, Brasil, Portugal, Grã-Bretanha, França, Espanha e várias outras partes do mundo. Outra coisa também interessante é que nós podemos pegar nós pegamos esse resultado que está digitalizado do exame de DNA e podemos fazer o download para o nosso computador. E se nós quisermos fazer essa comparação da nossa análise genética com outro serviço de DNA que tem base de outros nativos em outros serviços de DNA, dessa forma nós podemos ter uma análise mais detalhada da busca por etnias. No meu caso, eu fiz o download do meu DNA, mandei para o Family Tree DNA, que é outro site que tem esse serviço também, e lá eles fizeram uma análise mais aprofundada, no caso, de 10 mil anos atrás, de onde é que vem minhas origens. E aí paguei uma pequena taxa de uns R$ 60. Informação importante. Nesses provedores, nesses sites onde tem essas bases de dados genéticos e DNA, eles também têm uma base de dados de arquivos escaneados de cartórios, vamos dizer assim, do mundo inteiro.
onde tem certidões de nascimento, de casamento e óbito, onde você, através disso, você pode fazer pesquisa para descobrir sua ascendência, no caso, seus ascendentes de segundo, terceiro grau. E quem tem parente judeu, por exemplo, em Portugal, de se descobrir seu parente de origem judaica, de a terceira ou até quarta geração, você pode conseguir a cidadania portuguesa. Se você tiver curiosidade de saber essas coisas, o que eu achei mais interessante foi esse provedor, o MyHeritage. Então, até mais e boa sorte.